Saudações em Cristo Jesus. Estamos de volta em mais um auxílio bíblico para a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 11, cujo tema é Melquisedeque abençoa a Abraão. Vem conosco. O que dizer de Melquisedeque? Segundo o comentarista da nossa lição, em menos de 60 palavras, Moisés narra um dos capítulos mais gloriosos das Sagradas Escrituras. Na verdade, é uma história sem biografia, pois de Melquisedeque não temos a filiação nem a naturalidade. A Bíblia não lhe declina o nome dos pais, nem lhe revela a cidade de origem. Sabemos apenas que ele era rei, sacerdote e profeta. Num texto jornalístico, não teríamos condições de responder perguntas como quem, quando, onde, como e por quê. O escritor aos Hebreus, ele chega a dizer no capítulo 7 e versículo de número 3, acerca de Melquisedeque, dizendo: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. A lição de hoje, vamos tratar deste assunto. Um homem que abençoou Abraão. Parece até um contraste, porque no livro de Gênesis, onde contém tantas genealogias, não temos nenhuma genealogia de Melquisedeque. É lógico, não estamos aqui dizendo que Melquisedeque nasceu sem pai ou sem mãe, que seria logicamente um absurdo, não é? Apenas que não existe no livro sagrado nenhum registro do seu nascimento nas genealogias do livro de Gênesis. Não vamos encontrar nenhuma. Essa descrição de Melquisedeque prefigura o sacerdócio eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tal como ele, Jesus é tanto sacerdote como rei, pertencente a um sacerdócio de justiça, independente do sacerdócio de Arão, que está registrado no livro do Êxodo ao livro de Deuteronômio. Alguns comentaristas até se referem a essa passagem com a suposição de que Melquisedeque seria uma manifestação pré-encarnada de Jesus, o que é logicamente improvável, pois, como o autor afirma claramente, ele é semelhante ao Filho de Deus, não o mesmo que ele. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. No capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 18, diz assim o texto: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse versículo destacamos duas coisas importantes. Primeiro, rei de Salém, e segundo, sacerdote do Deus Altíssimo. Este nome Salém é uma forma abreviada de Jerusalém. Embora ocorra apenas 4 vezes nas Sagradas Escrituras, o nome Salém é a primeira designação desta cidade neste capítulo. Então Melquisedeque era rei de Salém, e Salém era um dos nomes antigos de Jerusalém. O termo Salém vem do hebraico Shalem,
que vem da raiz da palavra shalom, que significa paz. É muito interessante este texto no hebraico. Outra palavra que destacamos é o sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, Melquisedeque era o sacerdote de El Elyon, do hebraico. A palavra Deus Altíssimo vem do hebraico El Elyon. O nome El era comumente aplicado a Deus entre os povos de origem semita e se tornou na Bíblia um dos nomes principais de Deus, em sua forma singular ou plural, respectivamente. El e Elohim é um nome usado de forma composta com outros títulos. Assim, temos na Bíblia Deus, o Todo-Poderoso, em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Temos Deus, o Deus de Israel, em Gênesis capítulo 33, versículo 20. Temos El Betel, Deus de Betel, em Gênesis 31, versículo 13. Por sua vez, Elion é o aplicativo ou apelativo usado com frequência no Antigo Testamento para indicar o Senhor. Salmo 78, versículo de número 35. Alguns estudiosos têm sugerido, é uma sugestão, que El Elyon seria uma antiga divindade do santuário em Jerusalém, que mais tarde veio a ser identificada como Iavé. Os macabeus, por exemplo, foram chamados de sacerdotes do Deus Altíssimo num livro com o título Assunção de Moisés. No Salmos 7, versículo 17, a palavra traduzida do hebraico Elion é aplicado a Iavé. E aqui nesse texto, capítulo 14 de Gênesis, versículo 22, nós vamos encontrar Abraão jurando por Iavé, que é a tradução de El Elyon. Temos como pano de fundo a narrativa de uma guerra que houve entre alguns reis naquela época. Por que houve guerra? Os reis da Mesopotâmia forçaram os reis das cidades localizadas no Vale de Sidim a pagar tributos. E por esta razão houve guerras. Provavelmente, nos dias atuais, o Vale de Sidim está submerso sob as águas do Mar Morto. O ataque punitivo da coalização estrangeira demorou pelo menos 1 ano para ser organizado. Deve ter sido formidável, dada a lista de cidades que eles conquistaram enquanto abriam caminho para o encontro com os reis rebeldes. O Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, segundo o que diz a Bíblia no capítulo 14, versículo 10. É interessante que o termo em hebraico traduzido como poços é ir. Aparece 2 vezes no texto original, que está significando que os poços de betume estavam por todo o lugar. Como diz o texto, Ló vivia na cidade de Sodoma. Ele também foi capturado juntamente com os habitantes daquela cidade. A cidade onde Ló vivia foi descrita pela Bíblia como um lugar onde viviam pessoas perversas, pecadoras contra o Senhor. Essa descrição prepara o terreno para os acontecimentos do capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis. Aqui encontramos, no versículo número 13, pela primeira vez, o uso do termo
Hebreus na Bíblia, o qual é derivado do nome Éber, que é mencionado entre os descendentes de Noé, que deram origem às nações em Gênesis capítulo 10. A palavra Hebreus está relacionada ao sentido do verbo atravessar ou passar, que do hebraico é abar. Talvez o objetivo seja lembrar de que Abrão atravessou ou transpôs algo para obedecer à ordem de Deus para a sua vida. Nós vamos encontrar que Abrão mudou-se para Hebrom, próximo aos carvalhais de Mamre. Então nós temos toda essa cena para que Abraão, depois da sua vitória, da sua conquista, quando ele ajuntou os seus 318 servos para lutar e conquistar novamente a família de Ló, do qual ele obteve grande vitória, porque o ataque de Abrão foi um sucesso completo. Ele conseguiu recuperar todos os seus pertences que foram roubados pela coalização da Mesopotâmia e conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló. Quando Abraão retornou do seu bem-sucedido ataque aos aliados da Mesopotâmia, 2 reis foram ao seu encontro. Um era o rei de Sodoma e o outro era o rei de Salém, do qual nós vamos ver pela Bíblia que Abrão falou primeiramente com o rei de Salém. Abraão, por sua vez, havia derrotado 4 reis. A vitória de Abraão está no versículo 14 e 15 do livro de Gênesis, do capítulo 14. Os 4 reis que Abraão venceu está registrado no versículo 9, que é Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. Esta vitória de Abraão traz a nós uma grande lição. Qual lição? Que somente através da ajuda divina é que podemos obter vitórias significativas de qualquer modalidade. Embora, como é óbvio, tenhamos de fazer a nossa parte, como fez Abraão a sua parte, um certo hino chega a dizer o seguinte: como poderíamos obter uma grande recompensa se agora evitamos a luta? Esse texto só pode nos ensinar que nós devemos partir para a luta, fazer a nossa parte. Melquisedeque abençoou Abrão. Melquisedeque bendiz o Deus dos dois, de Melquisedeque e de Abrão, o Altíssimo, a quem deu o crédito por ter dado a Abraão, o general que dirigira aquela operação, o poder de derrotar os seus inimigos. Abraão havia derrotado aqueles 4 reis e foi algo muito significante. Os intérpretes judeus fazem esses reis representar a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, todos os quais mais tarde tornaram-se opressores da nação de Israel, mas que foram caindo um por um. Mas seja como for, a Bíblia nos deixa bem claro que vale a pena confiar
em Deus. Esses 4 reis, dos quais Abraão venceu, cada um vinha de uma parte. Amrafel era o rei de Sinear, que partiu das terras baixas do sul da Babilônia. Arioque, ele era rei de uma cidade-estado, também do sul da Babilônia, o qual ele estabeleceu uma aliança com Quedorlaomer quando ele invadiu o vale do Rio Jordão, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 1. Quedorlaomer, ele era rei do Elão, e o Elão era um país que ficava a leste da Babilônia, no fundo do Golfo Pérsico. Ficava, portanto, do outro lado do rio Tigre, limitado ao norte pela Síria e pela Média, e ao sul pelo Golfo Pérsico. O outro rei, Tidal, que era o rei de Goim, ele confederou-se com Amrafel, com Arioque e com Quedorlaomer em sua guerra contra o rei de Sodoma e os seus aliados nos dias de Abraão. Goim, conforme alguns estudiosos, dizem que procede do Acade, de uma tribo, e na linguagem do Antigo Testamento indica a ideia de raças pagãs, não judaicas. Todos esses reis foram vencidos por Abrão e os seus 318 servos, conforme a Bíblia diz no versículo de número 14: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E Abrão usou a estratégia. No versículo 15: dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Arobá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Abraão foi vitorioso. Que possamos tomar como exemplo que, confiando em Deus, nós vencemos as nossas batalhas. E lembre-se, por intermédio de Abraão, toda a nação hebreia reverenciou Melquisedeque, até mesmo os sacerdotes da tribo de Levi, que sequer havia nascido. Hebreus capítulo 7, versículo 9. Que Deus abençoe e até a próxima.